Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos agora nesse primeiro trimestre, já passamos a primeira lição, que foi domingo passado. Hoje nós estamos com a lição 2, né, da atuação do Espírito Santo, com a preparação que ele está tendo com a igreja, como Consolador, como Deus, pessoa, né? E o Espírito Santo foi deixado bem claro na última lição, que ele é Deus, amém? A lição de hoje, a lição 2, diz a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. A verdade prática diz assim: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe diz assim, João capítulo 16, versículos 7 a 13, tá certo? É a continuidade da primeira lição. E ele fala sobre que o Espírito Santo viria para ser o outro consolador, um substituto para que a igreja não ficasse órfã. E para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, tá certo? A função do Espírito Santo era preparar a igreja, era convencer o pecador, era preparar a igreja para a volta de Jesus. Ele disse: eu não vou deixar órfão, vou mandar o outro consolador, o Espírito Santo, tá certo? O primeiro ponto da lição, nós temos aqui o Espírito Santo como promessa, né? O Espírito Santo foi responsável no Antigo Testamento pelas promessas efetuadas pelos profetas. O Espírito Santo estava já atuando, levantando profetas, dizendo que viria o Messias, viria um que seria Senhor Israel e que trazia a salvação para todos os homens. Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, né, a gente vê Moisés se referindo a ele, né, versículo 18 e versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, né, e dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, tá certo? Ele já estava apontando para Jesus. O Espírito Santo estava usando Moisés ali, apontando o Salvador que viria, o Messias que viria, e que seria o libertador de Israel, mas não só de Israel, mas de toda a humanidade. Em 1 Samuel, também temos capítulo 2 de Samuel, ele diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Samuel apresenta um sacerdote fiel. Jesus veio como sacerdote, Jesus veio como profeta, né? E lá em Jeremias, ele viria como rei, né? Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será seu nome, o Senhor, justiça nossa. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele aponta a cidade que ele iria nascer. O Espírito Santo, usando Miqueias, disse assim: tu, Belém, Efrata, de ti sairá um que será Senhor Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E depois o Espírito Santo está assim na obra da vinda de Jesus ali em Maria, né? Que ele foi obra do Espírito Santo ali. José não teve participação nenhuma, só mesmo como um companheiro de Maria, mas o Espírito Santo ali faz Maria ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agora viria para ficar com a igreja como consolador,
para ensinar, né? Fazer lembrar. Só faz lembrar quando a gente já tem um conhecimento daquilo. O Espírito Santo tinha todo o conhecimento na redenção, todo o conhecimento na transformação e preparação da igreja, e que ele viria justamente para fazer esse trabalho. Jesus disse assim: eu preciso ir para ele poder vir, para que ele fique com vocês e vocês não fiquem órfãos. Deus estava já trabalhando lá no passado, trabalhou no presente, quando Jesus veio, e está trabalhando hoje na vida da igreja, né? O Espírito Santo consola e ensina até hoje, faz lembrar. Ele é o consolador, o ajudador, tá certo? E faz com que a gente hoje seja abençoado pela sua presença. Ele está convencendo o pecador do juízo e da justiça, porque Jesus é a justiça nossa, como diz o profeta. O Espírito Santo consola e ensina, é o ponto 2. Consola e ensina. O Consolador, vimos na lição passada, a base bíblica da consubstancialidade de Consolador. O Espírito Santo como filho, o termo grego parakletos, vem de proposição parar, ao lado de o termo grego próximo do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Deus estava trabalhando no passado através do Espírito Santo, no presente, né, nos milagres, na execução e na vida da igreja hoje. O terceiro ponto da lição também diz que o Espírito Santo reprova e convence o mundo, né? Ele reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Diz, olha, isso é errado, isso é isso. E a pessoa se convence dali. Então, é como se fosse uma persuasão ao homem, para que o homem se converta para o Senhor. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Mostra que a justiça de Deus estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo é apontado ali como justiça nossa, como diz lá em Colossenses. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Mostra, olha, vai ter um julgamento, vai ter um juízo. Porque o príncipe deste mundo já está aí. Ele faz com que a pessoa entenda, né, que ele está errado e que precisa de um Salvador, e esse é Jesus Cristo. E Jesus enviou esse Consolador, enviou o Espírito Santo, né? O Pai enviou o Espírito Santo para que ele ficasse com a igreja, estivesse com a igreja, e ele está com a igreja, e ele vai ficar sempre até o fim da jornada. Porque foi um plano salvítico, esse plano não falha, esse plano foi bem feito, esse plano foi bem elaborado, esse plano foi feito por Deus. Então, cada um tem a sua função de preparar, resgatar o homem perdido. Diante do esboço, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja como guia e povo de Deus, guiar o povo de Deus da forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem. Também o mundo no processo da salvação. O Espírito Santo está no processo da salvação. A salvação começa no Espírito Santo e termina no Espírito Santo. E Jesus Cristo é o Salvador, é o Cordeiro que morreu. O Espírito Santo está sempre atuando no processo da redenção do homem. Que Deus abençoe. Né? Esse domingo que vem, se Deus quiser, estaremos detalhando isso com mais prudência, com mais devagar, para que a gente possa entender como foi essa atuação, como o Espírito Santo trabalhou, onde foi as primeiras promessas, a gente já viu algumas aqui, e Deus, através de Isaías, o Espírito Santo usou muito Isaías, o profeta é chamado profeta messiânico, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores estavam sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deus usando Isaías, através do Espírito, para que ele pudesse apontar 700 anos antes de Cristo a redenção que viria para todos os homens. Deus cumpriu a sua palavra. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus vai cumprir as promessas nas nossas vidas. A promessa da salvação. Tá certo? Agora estamos muito mais perto, como diz o profeta, muito mais perto hoje da redenção
do que quando começamos a evangelizar. Deus abençoe. Domingo que vem estaremos lá para falar alguma coisa a mais, se Deus permitir, né? Sobre a redenção, a participação do Espírito Santo, que é Deus, que está junto a nós, conosco sempre, como o Consolador, o que ensina, o que faz lembrar, o que prepara. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e que você esteja lá, 9h30, na escola dominical. Que Deus abençoe. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos lá. Amém?